Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Há uma reação no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Mateus 2, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Queridos, esse texto segue-se logo em seguida o grande advento que marcou a história da humanidade, o nascimento de Jesus. Logo após uma visita dos magos, que foram orientados pelos sinais dos céus, ir até o encontro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo estava numa manjedoura, envolto, com panos, e ali no meio de animais, ali no estábulo, os magos foram até Jesus para honrá-lo, e foram levar as suas ofertas e depositaram aos pés do menino, e cada um trouxe conforme aquilo que tinha. Um trouxe ouro, outro trouxe incenso e outro trouxe mirra. Foram as ofertas, que eles entenderam que poderia honrar a Jesus no seu nascimento. E logo depois que eles deixaram ali a Jesus, eles voltaram por outro caminho, porque Herodes queria saber, através deles, onde estava o menino para que ele fosse também adorá-lo. Mas na verdade a gente sabia que Herodes, usado pelo diabo, ele queria encontrar o menino era para matar, Por quê? Porque já havia um decreto do inferno para matar a Jesus. E olha o que foi que aconteceu, o que o texto nos diz. Depois, no versículo 12, diz assim: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Quem? Os magos. Maria e José, por advertência divina, recebendo em sonho para não voltarem,
a presença de Herodes, porque Herodes estava ali em Jerusalém e eles estavam em Belém. Belém está praticamente junto de Jerusalém. Aí entra o texto: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Por que um anjo? Normalmente, quando vem um recado dos céus, muito importante, o anjo é que vem. Quem é o anjo quando fala está falando de único, e esse anjo é Jesus. Aqui nesse episódio, veio um anjo, dos céus, um porta-voz dos céus, um mensageiro dos céus. Sabe por quê? Porque o anjo estava, aleluia, estava ali já no meio deles. Jesus já estava ali, com José e Maria, naquele contexto, e aí veio um anjo do céu para trazer uma mensagem de Deus, de advertência acerca do que estava já pré-estabelecido no mundo espiritual, porque havia um decreto do inferno, de Satanás, para usar a Herodes para mandar matar a Jesus. E aí o que eu aprendo aqui, queridos? Existe uma sincronia, preste atenção e grave isso. Há uma sincronia entre os tempos e o mundo natural e o mundo espiritual. Nós vivemos no mundo natural, amém? E seguimos o curso natural deste mundo, das coisas. Agora existe um mundo espiritual, que é o sobrenatural. As coisas acontecem no mundo natural, mas de vez em quando vem uma mensagem do céu, vem uma intervenção do céu, aleluia, que vem sobre o natural, vem sobre o mundo natural, que se constitui em intervenção sobrenatural. É preciso nós entendermos que o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Nós estamos aqui no mundo natural, mas precisamos nos acostumar com o sobrenatural. Porque primeiro as coisas têm origem no mundo espiritual. E é mais real do que o mundo natural. Por quê, pastor? Porque muitas coisas que já são realidade do mundo espiritual, elas podem não acontecer no mundo natural. E eu vou lhe provar isso. A gente até pode ter o conhecimento. Quantas vezes Deus traz uma revelação de tudo que estava montado, que estava maquinado para poder tirar a sua vida, como estava preparado para tirar a vida de Jesus. E aí vem a intervenção do mundo espiritual para dar o escape, para dar o livramento a cada um de nós. Se não fosse essa realidade, muitos de nós não estaríamos mais aqui. Porque o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. E existem decretos constantes do inferno contra a minha e contra a sua vida, também para tirar a nossa vida. Mas graças a Deus que antes de Satanás executar os seus desígnios, Deus entra com o sobrenatural e chega primeiro para nos dar o escape e puxa o tapete do diabo, aleluia, e glorifica o seu nome através da nossa vida. Então o que eu vejo aqui nesse texto? Tendo eles partido, aparece um anjo a José em sonho e diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mas o menino não era Deus? Deus precisa fugir até com medo de ser morto? Tudo bem, o menino ele era 100% homem e 100% Deus, porque a semente que o gerou não foi uma semente contaminada pelo pecado.
Porque o homem pecou e destituído foi da glória de Deus. Todos pecaram. Nós nascemos em pecado. Davi disse: em pecado fui formado e em iniquidade gerou a minha mãe. Ou seja, a semente que nos gerou foi uma semente pecaminosa. Nós não somos pecadores porque aprendemos a pecar, porque a nossa natureza é pecaminosa. Agora, hoje nós recebemos uma nova semente, que foi a semente de Deus. Quando nós nascemos de novo, e há 28 anos atrás eu recebi essa semente, toda uma história também começa a ser desenrolada. O meu nome foi lavrado no cartório celestial. Eu tenho um novo nome que um dia eu vou saber qual é esse meu novo nome, está escrito. E de lá para cá eu tive uma nova paternidade, o qual eu não era filho de Deus, mas no momento que Jesus entrou na minha vida, aleluia, Ele trouxe a semente de Deus e eu tive uma nova paternidade, pelo qual hoje eu posso dizer: Abba, papai. Eu tenho um pai celeste, eu nasci de novo, aleluia, eu tenho um novo nome, eu tenho uma paternidade, o qual eu posso ter intimidade de chegar no santíssimo lugar, na presença dEle, e derramar a minha alma e conversar com Ele, e chegar com toda a propriedade, aleluia, para falar com o meu Abba, Pai. Queridos, uma nova história se desenrolou há 28 anos atrás. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu sou um novo homem, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo, por causa desta nova realidade que hoje começa a desenrolar paralelamente à realidade física. Existem dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, e você não pode fugir disso, porque essa é a sua realidade. Você não pode ignorar a realidade do mundo espiritual, que é mais real do que o seu mundo físico. Quer que eu te prove mais uma coisa? As coisas aqui nesse mundo, no mundo físico, vão acabar, mas as coisas no mundo espiritual, aleluia, elas vão permanecer para sempre. Aqui vai ter um fim, lá nunca vai ter fim, é eterno. Então os nossos olhos precisam ser abertos para ir sobre isso. Então Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Agora, ele não podia viver a sua divindade aqui na terra. Ele tinha que viver a sua humanidade. Por quê, pastor? Porque para se cumprir a missão dele, o propósito de Deus enviá-lo a este mundo para viver como homem, para ser homem, e ele gostava de ser reconhecido como filho do homem. Ele tinha que viver a sua humanidade para, como homem, pagar o preço pelo homem, pelo pecado do homem. Somente o homem podia pagar esse preço. Deus não podia pagar esse preço. O anjo não podia pagar esse preço. Tinha que ser o homem. Não foi Deus que pecou, não foi o anjo que pecou, não foi o anjo que pecou, foi o homem que pecou. Então o homem, para ter o seu resgate e a sua remissão diante do mundo espiritual, o qual o promotor, Satanás, que nos acusa de dia e de noite, teria que ser legal essa redenção, ou essa remissão, ou esse resgate. E para ser legal, somente o homem poderia pagar esse preço. Foi por isso que Deus criou essa ideia de Jesus, que é eterno, que não teve princípio de dias e nem fim de dias, mas ele aqui na terra teve que nascer de novo. Ele teve que nascer pela semente que lhe é peculiar, a semente de Deus. Ele teve que nascer por uma semente incontaminada, pelo espermatozoide de Deus, pelo sêmen de Deus. Veio no útero de uma mulher chamada Maria, que Deus encontrou graça, e ali gerou um filho para Deus, que se deu o nome de Jesus. Eu quero te dizer que o nome de Jesus
não foi criado nos céus, foi criado na terra. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando deste homem, desse menino aqui que podia morrer, desse menino aqui que Satanás trouxe um decreto para matá-lo, e ele estava sujeito à realidade deste mundo no qual vivemos, as mesmas paixões, as mesmas dores, os mesmos sentimentos, tudo quanto diz respeito a Jesus está se falando deste homem que se identificou comigo e com você. Paulo diz lá em Filipenses 2:5, ele sendo Deus, não usurpou a condição de ser Deus, mas antes a si mesmo se anulou. Ele pegou a natureza, ele pegou a sua identidade divina e ele colocou de lado. Ele não rejeitou, ele simplesmente se despojou. Ele tirou as vestimentas celestiais. Paulo diz que ele veio em forma de homem, em figura de servo. Foi humilde até a morte, e obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual, aí Deus o exaltou. Você acha que Deus precisava ser exaltado? Ele já é, por natureza, a expressão da exaltação. Mas como homem, ele precisou ser exaltado na terra. E a forma de Deus exaltar um homem é através da humildade. Ele foi humilde, obediente, até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, sobremodo, que deu o nome que está acima de todo nome. Foi dado um nome que está acima de qualquer nome. Irmão, foi dado ao homem, porque o nome de Deus, ele já pré-existe de eternidade a eternidade. É o nome que é exaltado nos céus, né? É o nome que é reconhecido no mundo espiritual, e Deus precisou exaltar Jesus na terra. E mais, e deu nome que está acima de todo nome, onde todo joelho na terra vai ter que se dobrar, toda língua na terra vai ter que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo mundo vai ter que se curvar diante dEle. Agora, para isso acontecer, Ele teve que cumprir o propósito, e teve que vir como homem, viver como homem, se sujeitar às mesmas paixões e dores, se sujeitar à condição humana. É por isso, queridos, que Jesus, Ele é o nosso defensor, é o nosso advogado. É Jesus que intercede na triunidade divina, por mim e por você. É Jesus que foi, depois de ressuscitado, Ele voltou à destra do Pai, e está lá como intercessor. Ele está como nosso advogado diante do mundo espiritual, aleluia, para nos defender. Sabe por quê? Porque o diabo, em qualquer coisa da nossa vida, vai nos acusar, mas na hora que o diabo vai te acusar, Jesus se levanta na frente para te defender. Sabe por quê? Porque Ele é homem, porque Ele é homem, porque Ele conhece a tua vida, Ele sabe o que você passa, porque Ele também passou. Ele compreende o que ninguém pode compreender naquilo que você passa e vive. É por isso que você tem que honrar a Jesus, porque ninguém, irmãos, ninguém entende, ninguém compreende muitas coisas que são obscuras na tua vida, que só você sabe, mas Jesus sabe. E Jesus entra na tua defesa independente de qualquer coisa, porque foi Ele que pagou o preço por você e por mim. Amém? Agora, o que eu preciso entender é que Jesus aqui na terra viveu a sua humanidade. Às vezes eu faço uma pergunta assim, olha, Jesus lá quando iniciou seu ministério, Ele foi levado pelo Espírito Santo lá para o deserto,
e Satanás tentou a Jesus no deserto depois de 40 dias. E aí a primeira tentação do diabo foi: tu és o filho de Deus? Claro que era. Mas ele não precisava provar nada para o diabo. Se tu és o filho de Deus, então transforma as pedras em pães. Jesus poderia transformar pedras em pães? Eu já digo, não. Como Deus sim, mas como homem não. Porque Satanás perguntou e tentou a ele. Satanás tentou ele na sua humanidade para tomar posse da divindade para transformar os pães, as pedras em pães. Ele foi tentado na sua humanidade para viver a deidade, para viver, né, a divindade para transformar pedras em pães. Foi por isso que ele deu uma resposta para Satanás à altura e disse: na palavra está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele foi tentado ali para se precipitar do alto a baixo, porque está escrito ao seu respeito que ele deu ordem aos anjos ao seu respeito para que não tropece em nenhuma pedra. Jesus não tentou a Deus. Jesus não usou a sua prerrogativa divina para provar o diabo que ele era filho de Deus. Não precisava, porque já estava escrito. E eu reafirmo que em nenhum momento de toda a sua existência aqui na terra, ele usurpou o ser igual a Deus, a sua condição divina para viver uma vida humana. É por isso que quando o anjo chegou para ele: foge, se fosse Deus não precisava. Se fosse querer usar a sua condição divina, ele poderia até como homem: manda aí um manaim de anjos aqui, coloca, me blinda aqui, ó, quero ver Satanás vir aqui. Sim ou não? Ele fugiu. E ainda tem mais. O anjo disse assim: olha, e fica lá até receber uma nova mensagem, até Herodes ser morto. Isso significa que ele estava sujeito ao tempo. Significa que as coisas na nossa vida, nós precisamos entender essa sincronia dos tempos, porque há um tempo determinado para tudo se cumprir na nossa vida, ainda que estejamos debaixo de uma promessa, ainda que estejamos na orientação, na direção, na condução do próprio Deus, sendo mentoreado, direcionado por um anjo, mas nós precisamos entender essa sincronia dos tempos e da realidade física e da realidade espiritual. E o anjo falou: fique lá até uma nova mensagem. Isso significa que nós não podemos querer espiritualizar as coisas e achar que, porque eu sou chamado, Deus tem um propósito na minha vida, Deus diz que vai fazer algo grande na minha vida, Deus diz que vai, postergar a minha vida, que eu vou ver a minha posteridade, que eu terei vida longa. Mas se eu não me cuidar, se eu não andar na sincronia do tempo e da realidade do mundo físico com o mundo espiritual, eu posso ser surpreendido. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente precisa abrir o entendimento, abrir os olhos para entender como é que as coisas funcionam aqui na terra. Existem os propósitos divinos, existe a realidade do mundo espiritual, e você precisa discernir, porque o mundo espiritual só se discerne espiritualmente. E se você não discernir, eu sinto muito te dizer que você vai ficar para trás. Você vai ficar sem entender, vai ficar perdido, vai ficar
muitas vezes até vai se sentir frustrado. Deus falou que ia fazer e não aconteceu. Quantas pessoas hoje estão magoadas com Deus, machucadas com Deus, estão até decepcionadas com Deus, porque Deus falou e as coisas não aconteceram. Sabe por quê? Porque você precisa crescer mais um pouquinho na realidade do mundo espiritual para entender como é que as coisas funcionam. Vocês não entenderam nada. Nem amém, nem glória a Deus. Queridos, se Jesus permanecesse ali, o que ia acontecer? Ia ser morto antes do tempo. É por isso que nós precisamos ter a direção de Deus para tomar uma decisão, estar conectado com o céu para saber o que fazer no tempo determinado. Existem coisas que você tem direção de Deus, mas se você faz antes do tempo, elas podem até se cumprir lá na frente, mas vai dar um trabalho, vai ter tanta luta, vai ter tanto levante, vai ter tanta coisa que você não esperava e que não foi programada, mas que você não discerniu os tempos e o momento certo de fazer a coisa certa. Porque a palavra de Deus diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. E sabemos que a palavra é a ferramenta pela qual as coisas são materializadas neste mundo. A palavra escrita, uma assinatura, é a legitimação de qualquer documento no mundo físico, mas no mundo espiritual é a sua palavra. O que você fala, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que cremos e que pregamos, a saber, se com o teu coração crer, com a tua boca professar, confessar, será salvo, se estabelecerá. Então nós precisamos ter conhecimento da realidade do mundo espiritual. Tem muita gente vagando, muita gente decepcionada, às vezes não consegue compreender as coisas do Espírito, às vezes fica até cansado, e às vezes na emoção quer largar tudo, porque as coisas não funcionaram. E os nossos olhos precisam ser abertos. Lá no princípio, quando Deus tinha tudo preparado para o homem, para viver eternamente na sua presença, havia dois mundos, como existe hoje dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Deus havia dado uma promessa para o homem, mas Satanás entrou no circuito e disse: olha, não é assim muito bem como Deus disse, não. Porque o diabo, ele conhece a palavra, e o diabo sempre vai pegar a palavra exatamente para quem não conhece, para distorcer a palavra e deixar você refém da palavra. E aí o diabo disse para Eva: Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir. Ele pega a palavra de forma camuflada, distorcida, para confundir a mente das pessoas, sempre trazendo uma verdade, porque a confusão é porque tem verdade no meio. E se a pessoa não tem o discernimento do que é a verdade na essência, ele acaba sendo vítima da confusão que o diabo faz na nossa mente. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir. Na verdade, claro que Deus sabia, só que eles estavam debaixo de um teste de obediência ou desobediência.
E eles entraram pelo caminho da desobediência, e a desobediência trouxe morte por causa do decreto de Deus, porque Deus diz: se no dia que você comer, você vai morrer. Havia um decreto. E a desobediência, através do decreto, gerou morte. E quando ele comeu, de fato os olhos se abriram. E Deus teve que tirá-los do jardim, porque senão eles seriam como anjos caídos, como demônios que não iriam morrer, mas iriam perpetuar a natureza caída. E o projeto que Deus tinha para o homem não era de uma natureza caída como o anjo, mas como um homem que seria a semelhança do Filho de Deus. Então Deus iria abrir os olhos do homem? Sim. Mas porque desobedeceu e entrou pelo caminho da rebeldia ou da desobediência, os seus olhos se abriram. Porém, Deus manteve-nos com os olhos fechados. E no lugar de abrir os olhos, Deus nos deu a fé. Que através da fé, você consegue enxergar sem ver. Deus falou: agora eu vou mudar a natureza das coisas. Eu ia abrir os seus olhos para você enxergar o mundo físico e o mundo espiritual, os dois mundos. Mas por causa da rebeldia, somente aqueles que crerem em mim, eu vou abrir os seus olhos espirituais, e através da fé, eles vão enxergar o mundo espiritual, vão discernir o mundo espiritual, e vão viver a promessa de Deus pelo mundo espiritual. Mas é somente através da fé, aqueles que crerem. Foi por isso que Jesus falou para Tomé. Os discípulos receberam a pregação da ressurreição de Jesus. Muita gente chegaram para os discípulos para pregar para eles que Jesus tinha sido ressuscitado. E isso já estava predito. E eles não creram, os corações endurecidos. Até depois que Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez, Tomé ainda não creu. Tomé falou: eu só creio se eu ver. E aí Jesus apareceu, e logo quando chegou ali naquele cenáculo, a primeira coisa que Jesus falou e a primeira pessoa que Jesus abordou foi Tomé. E disse: Tomé, só porque agora você está me vendo, você crê? Pega aqui então logo, confere logo tudo aqui, está vendo aqui? Essa mão furada aqui, dos cravos, vem cá, pega aqui. E aí Jesus manda uma notícia para todo mundo, os da fé. E ele disse: bem-aventurados sois todos os que não viram, mas creram. E nós estamos aqui porque não vimos, mas estamos aqui porque cremos. E quando você ativa a sua fé diante do propósito de Deus, o mundo espiritual se abre diante de você. Fica à tua disposição para cumprir a promessa que Deus fez a você. Aleluia. Vai para o Egito, foge. Depois que eu mandar outra mensagem, volta. Isso fala muito, para que a gente possa aprender aqui, amados. Que a gente quebra tanto a cabeça, querendo espiritualizar as coisas. Gente que toma uma promessa de Deus, mas não discerne a promessa, não discerne os tempos. Toda promessa tem um início e tem um fim. Mas além de ter o início e ter o fim, tem um percurso. Foi por isso que Jesus falou assim: olha, eu sou o selo da promessa. Eu sou o amém na promessa. Eu sou o que bota o ponto final na promessa. Eu sou aquele que prometo, sou o início. Também sou aquele que finalizo, sou o fim, sou o amém. Mas não se esqueça, vocês não vão estar sozinhos, confundidos no percurso dessa promessa não. Porque eu também sou o caminho, eu sou o percurso, o intervalo entre o
o início e o fim da promessa. Eu sou o percurso da promessa. Eu sou o cumprimento total da promessa. Eu sou o amém. Aleluia! Davi, com tanta propriedade, diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Sabe por quê? Porque eu sei quem me prometeu, eu sei quem vai cumprir, e eu sei que durante esse percurso Ele vai estar comigo todos os dias da minha vida. Você não tem que temer mal algum, queridos. Não é do seu jeito, não é no seu tempo, não é na sua hora, é na hora que Deus estabeleceu, porque Salomão disse que há um tempo determinado para todas as coisas se cumprir, e no seu tempo Deus cumprirá todas as coisas. Deus não age na emoção, Deus não fica preocupado com a sua dor, Deus não fica preocupado com o seu pranto, ainda que dizem que lágrima de crente é adubo no coração de Deus. Tem efeito? Tem, mas não vai mover o coração de Deus, porque Deus não é movido por emoção. Deus é movido pelo Espírito e pelos seus propósitos. Deus tem compromisso com seus propósitos. Deus tem compromisso com você até o tempo em que você estiver conectado dentro da promessa e do mentoreamento e da direção de Deus. Deus tinha promessa com Moisés? Tinha. Olha que a Bíblia fala que não houve homem como Moisés, que teve tamanha experiência. O homem mais manso da terra, que conduziu aquele povo ali pelo deserto 40 anos. Antes, preparado mais 40 anos, 80 anos para se cumprir uma promessa, desde o início em que ele teve conhecimento da promessa, que ele se identificou como hebreu e soube que era de fato o libertador. Havia uma promessa sobre ele, e do início ao fim da promessa, Deus esteve com ele, sim ou não? Mas mesmo Deus estando com ele, teve um momento que ele falou assim: Deus, fica aqui do lado um pouquinho, porque agora quem vai agir sou eu. Não sei se vocês estão entendendo. Tem muita gente que deixa Deus de lado na hora de tomar uma decisão. Anda na direção de Deus o tempo todo, mas chega um momento que tira Deus na hora de uma decisão, talvez a mais importante. E ele pegou o que Deus mandou, pegou o cajado dele, a vara dele, e fez o que Deus mandou? Não, ele mudou a natureza da obediência. Ele mudou. Deus mandou fazer o quê? Falar a rocha. E a rocha iria dar água aos filhos de Israel. Ele falou a rocha? Não. Ele feriu a rocha. E quando ele feriu a rocha deu água? Deu. Mas só que ele pecou contra Deus. Ele cometeu um tríplice pecado. Ele desobedeceu a Deus, pecado. Ele feriu a rocha, pecado. Por quê, pastor? A rocha era Cristo. Não poderia ser ferido pela segunda vez. É como se expusesse ao vitupério. É como você conhece a Jesus, serve a Jesus, tem comunhão com Jesus, é usado por Jesus, depois você deixa Jesus e vai viver lá no mundo servindo a Satanás, expondo a Cristo ao vitupério. Olha a consequência que isto pode trazer. Moisés, como tipificação de Cristo, que pagou esse preço todo durante 80 anos, no finalzinho, no cumprimento da promessa, porque já estaria conduzindo o povo à terra prometida, ele se desqualificou para entrar na terra. E essa transgressão, esse pecado o tirou de fora. Deus não fica refém do homem, Deus coloca o homem no seu projeto, no seu propósito,
mas Deus não fica refém do homem, porque o homem, quando sai do propósito, Deus levanta logo imediatamente outro e cumpre o propósito. Deus tem compromisso com seus propósitos. Nós somos privilegiados porque somos escolhidos para fazer parte do propósito. Mas não queira você achar que sem você Deus não cumpre o propósito. Deus não fica refém de você. É por isso que você tem que entender, senão você acaba perdendo a sua participação. Ele feriu a rocha, aí Deus falou: eu gosto muito de você, rapaz. Você é meu preferido, eu te escolhi, eu te elegi. Foi você. Você até quis colocar Arão no seu lugar, mas foi você. Mas agora eu tenho que cumprir também a minha justiça. Senão, já pensou tanto de gente que está fazendo o que quer e eu tenho que fazer vista grossa? Não, Moisés. Se Deus não poupou a Moisés, que foi uma tipificação de Cristo, que foi um homem que viu a glória de Deus, que foi essa referência toda para a história da humanidade, será que Ele vai poupar você? Ei, cuidado. Na hora de você achar do seu jeito, da sua forma e maneira de pensar, você não vai sensibilizar o coração de Deus por causa do seu serviço, por causa de quem você é. Você tem que se sensibilizar o coração de Deus através do discernimento e obedecê-lo e cumprir aquilo que Ele mandou você fazer. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Emoção não sensibiliza a Deus. Jesus não virá até você por causa da sua emoção, por causa da sua dor, por causa do seu pranto. Ele virá até você através da sua fé, através de você obedecer a Deus e cumprir o que Deus mandou você fazer. Jesus chegou lá no tanque de Betesda, tinha muitos ali esperando um milagre. Se fosse a emoção, Jesus ia se sensibilizar, não somente com aquele paralítico que tinha 40 anos ali esperando, com todos. Mas ele encontrou fé naquele homem que mesmo 38 anos, ele perseverou e ele creu que um dia chegaria o seu dia. E Jesus falou: hoje foi só o seu dia. Eu já vou encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Então eu quero dizer para você que o anjo mandou Jesus, através de José e Maria, fugir. Então vai chegar um momento na sua vida, meu filho, não queira espiritualizar não. Não queira achar que você é blindado, que ninguém toca em você, que ninguém mexe em você. É claro que Deus tem compromisso com você e coloca um anjo ao teu serviço. Mas você tem que estar em vigilância. Você tem que estar conectado, ligado. Porque você vai acabar aprendendo de outra forma, com dor, com sofrimento. Não é isso que Deus preparou para você, mas infelizmente por causa da dura serviço, o homem aprende assim, mas graças a Deus que ainda aprende com dor, que o deserto é o campo de treinamento, como Deus disse lá em Deuteronômio 8, versículo 3, que Deus não manda o povo para o deserto para matar o povo, para envergonhar o povo, para fazer o povo sofrer. Não, queridos, a natureza de Deus é totalmente antagônica a essa conduta. A natureza de Deus é abençoadora, é galardoadora, é presenteadora, é de até tomar o seu lugar e oferecer o dele para sofrer por você. Deus não nos leva para o deserto para essa finalidade, mas por causa da dureza do nosso coração, porque às vezes Deus está falando, fala, mas não adianta nada. Ouve, mas não muda. O que adianta você ouvir a palavra de Deus e não mudar? O que adianta você ouvir a palavra de Deus e não ter um comportamento diferenciado, conforme a natureza de Deus, o zoe de Deus que está dentro de você? O
Que adianta você estar na igreja, servir na igreja, fazer obra para Deus na igreja, mas você não dá um bom testemunho, você não ser referência em que as pessoas vão olhar para você, não vai poder ver Jesus fisicamente, mas vai olhar para você e vai dizer: eu vejo Jesus na tua vida. Que adianta? Marta, quando recebeu a visita de Jesus, era pessoa de referência. Estava lá, fala Marta, havia uma mulher em Betânia, amiga de Jesus, que se chamava Marta, não era Maria. Só que no episódio da casa de Marta, Maria entrou em cena e roubou o cenário. Estou falando uma boa expressão. Maria entrou em cena e conquistou o coração do mestre. Maria parou o céu naquele momento por causa das suas atitudes. E Marta, porque estava servindo, estava trabalhando, chegou ali e ainda era tão amiga de Jesus que deu uma bronca em Jesus. Porque quando você recebe um visitante, para você dar uma bronca no visitante, você é muito mal educado. Mas se você tem intimidade, você fala sério com ele. Fala ou não fala? Sim ou não, irmãos? Se você tem intimidade com alguém que você recebe na tua casa, fala: vem cá, agora é eu e você. Eu vou falar uma coisa séria e vai ser duro para você. Você vai ouvir, porque eu te amo, porque eu te conheço. Você é meu amigo, então eu vou te dizer. Você gosta ou não gosta, mas eu vou te dizer porque eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim? Porque quem ama diz a verdade. Aí Marta chegou assim: vem cá, meu senhor. Vem cá, Raboni. Você não se importa, não? Você não está vendo uma injustiça? Só eu trabalho aqui nessa casa, me esforçando aqui, limpando a casa, preparando comida, preparando aqui uma cama para tu deitar, descansar, uma comida gostosa, a mesa. E Maria aí, ó. Maria aí, o tempo todo aí. Manda ela vir me ajudar. Ela foi brava ali com Jesus. Mas para falar assim com alguém tem que ter intimidade. Ela tinha intimidade. Só que Maria roubou a cena. Sabe por quê? Discerniu a melhor parte. E Jesus então entrou na defesa de Maria e falou: Marta, Marta, minha serva, minha irmã Marta, minha amiga Marta, 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 para quê? Tanta coisa, tanto embaraço com as coisas dessa vida. Para que tanta preocupação, Marta? Está vendo aí, Maria? Largou tudo, sabe por quê? Porque tinha algo muito mais importante. Porque esse tempo aqui, talvez nunca mais ela teria. E ela discerniu o tempo, discerniu a oportunidade e escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Aleluia! O que eu aprendo? Não adianta você estar debaixo de uma promessa sem discernimento, sem entender os tempos, porque há um tempo determinado. E para fechar, mas quem está gostando, diga amém. Então o que aconteceu? Havia um decreto do diabo, do inferno, para matar Jesus. Não conseguiu de uma forma, porque Deus deu uma rasteira, presta atenção, Deus deu uma rasteira no diabo. Quando procurou Jesus, não encontrou, mudou a estratégia. O decreto permaneceu: manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque fez o cálculo do tempo, conforme a orientação dos magos, está aqui escrito, 2 anos para baixo. O diabo não desiste dos seus propósitos, mas antes do diabo cumprir um propósito do inferno contra a tua vida, Deus chega primeiro e dá uma rasteira. Quando o diabo pensa que botou um ponto final na tua história, Jesus chega primeiro e bota uma vírgula lá embaixo: eu ainda estou construindo a história do meu filho, eu ainda não terminei, eu ainda estou trabalhando. Aí sabe o que aconteceu?
o diabo mandou, através de Herodes, matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí, para se cumprir, olha que é uma conexão, uma sincronia entre os tempos, o mundo natural e o mundo espiritual com a palavra profética. Primeiro Jesus fugiu para o deserto, para quê? Se cumprir o que estava escrito por intermédio do profeta pela boca do Senhor. Do Egito chamei o meu filho, se cumpriu. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. E aí, queridos, para fechar essa história, enquanto está acontecendo esse episódio, que havia sido profetizado, os soldados romanos entraram em todas os interiores das casas dos judeus, e ali começaram a colocar as crianças para fora e decepavam o fio da espada, matava. Foi um grande derramamento de sangue. E nesse episódio, está escrito lá na frente, que, vamos para o episódio, no livro de João, abra comigo aí, capítulo 1, Jesus lá na frente, já separando os seus discípulos para o seu ministério, no versículo 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrar a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré, por acaso pode sair alguma coisa boa daquela cidade? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi quando você estava escondido debaixo da figueira. A história conta pelos historiadores que no momento em que os soldados romanos estavam cumprindo esse decreto de matar todas as crianças de 2 anos para baixo, a mãe de Natanael pegou Natanael e escondeu debaixo de uma figueira. E ficou por vigília por cerca de 6 horas até o último soldado romano sair daquela província. E depois, quando encontrou-se agora sem nenhuma ameaça, ele chegou para o menino e disse, e construiu isso na mente do menino durante a sua vida, e disse: olha, nunca você vai contar este segredo que agora eu vou declarar-te. Os soldados romanos vieram para encontrar o Messias. E talvez vão pensar que matou o Messias, porque mataram as crianças de 2 anos para baixo, e Jesus estava nesse contexto. Vão pensar que matou o Messias. Então eu vou te contar um segredo. Nunca diga para alguém que você estava nesse contexto e que eu te escondi debaixo da figueira, senão vão achar que houve um sobrevivente, e esse sobrevivente é o Messias, e pode ser você, e é você. E o que fez Natanael? Durante 30 anos, ele guardou esse segredo, nunca compartilhou com ninguém esse segredo, porque ele sabia
do que estava escrito, e que poderia de repente pegá-lo de surpresa. E ele guardou esse segredo por 30 anos, nunca contou para ninguém. Quando Filipe chamou ele e disse: olha, achamos o Messias, a quem Moisés e os seus profetas disseram. Aleluia. Mas de onde ele é? Ele é de Nazaré, filho de José. Por acaso pode vir alguma coisa boa daquela cidade? Aí Filipe falou assim: ó, venha e veja com seus próprios olhos. Quando ele vai se aproximando, Jesus se antecipa e diz: eis aí o verdadeiro israelita de caráter, que pode se confiar, quem não há dolo, gente que, aleluia, pode se acreditar, homem fiel de caráter. De onde tu me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Os meus olhos já te contemplavam lá debaixo da figueira, quando tua mãe te escondeu. Aleluia. Mestre, aí ele, olha o espanto dele: mestre, tu és o filho de Deus. Olha, pode vir alguma coisa boa de Israel? Mestre, tu és o filho de Deus, tu és um profeta. Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu ficou assim entusiasmado? Pois eu te digo, Natanael, em verdade eu te digo, vai chegar o tempo em que você vai olhar para os céus e vai ver o Filho do Homem, aleluia, o Filho do Homem em pé, e os anjos descendo e subindo, aleluia, e os céus abertos diante dos seus olhos, e você vai ver a glória de Deus, aleluia. Eu quero te dizer nessa manhã, queridos, que quando você discernir o mundo espiritual, quando você ter o entendimento da forma como acontece o mundo espiritual, os céus vão se abrir sobre a tua vida. Você vai começar a ver a realidade do mundo espiritual de uma forma diferente, e você vai entender que Deus é na tua vida, e por certo vai cumprir todas as promessas que Ele te fez um dia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! E eu encerro. Tudo está escrito. O que estava escrito nesse texto, que do Egito eu chamei o meu filho, teve que se montar um cenário para que se cumprisse o que está escrito. E também o choro, o clamor, o tormento, o lamento daquelas crianças, das mães que clamavam pelas suas crianças, também estava escrito pelo profeta Jeremias. E o que está escrito sobre a tua vida, eu quero te dizer que o diabo, ele não tem poder e nem autoridade para mudar o que Deus escreveu ao teu respeito. Mas uma coisa ele pode fazer: quando você abre a porta, quando você deixa um caminho vulnerável para que ele entre e possa mudar a história que Deus escreveu na tua vida. Somente você. Por isso, Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer: você precisa entender a sincronia dos tempos, que liga o mundo espiritual ao mundo natural. Porque não é da forma como você pensa ou como você acha. Não é por causa das emoções que você vai atrair a presença de Deus, mas pelo que está escrito. E para que você desfrute pelo que está escrito, tem que discernir o mundo espiritual, a sua palavra e os tempos pelos quais se estabelecerá todas as coisas. Vamos ficar de pé. Quero orar pela sua vida. Quem sabe você está tão machucado, sangrando, por causa das suas emoções. Quero te dizer que a emoção não leva ninguém para o céu. Naquele dia muitos vão chorar, vão se arrepender
vão querer se justificar, vão até declarar palavras bonitas, mas emoção não cumpre promessas, muito menos leva ninguém para o céu. Mas somente aquilo que está escrito. Para se cumprir o que está escrito, você tem que se alinhar com o mundo espiritual na revelação dos tempos. Assim como naquela igreja bem pequenininha, em que lá estava eu, com o temor de Deus, e que talvez ninguém imaginaria que não houvesse nenhum convidado que não fosse crente, que não tivesse feito uma aliança com esse Deus maravilhoso. Da mesma forma, eu quero saber se tem alguém no nosso meio, quem sabe, que nesse dia tão especial, hoje, né, nessa passagem de Natal, de um dia para o outro, o qual celebramos por tradição, alguém que queira receber o maior presente em toda a sua existência. Alguém que não tem ainda essa convicção desta aliança, desse concerto com Deus, desta aliança, né, em constituí-lo como Senhor absoluto do seu viver. Tem alguém no nosso meio que não é crente? Não tem essa convicção? Alguém que não é evangélico? Tem alguém? Alguém que se por acaso separou, se distanciou, se acidentou? Tem mais alguém? Glória a Deus por causa desta alma. Eu vou orar. Venha cá, minha filha, encoste aqui. Repita comigo esta oração dizendo assim: Pai, eu te agradeço por tão grande privilégio, porque nesta manhã eu declaro publicamente a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador do meu viver para sempre. Amém. Pai, eu abençoo esta vida, declaro a bênção do Senhor sobre a vida dela, que haja paz, alegria, saúde e prosperidade para todos sempre. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Vou contar aqui um relato. Durante todos estes anos ininterruptos, eu estive, depois que eu me tornei pastor, antes sempre 28 anos ininterruptos. Nesse dia eu estou na igreja, eu estou adorando ao Senhor, eu estou em gratidão pela minha vida. E durante todos esses tempos que eu fui pregador nos cultos, todos os cultos teve salvação. Todos. Eu já tive cultos aqui de Natal que só tinha 20 pessoas e tinha 5 conversões. E eu saía tão feliz, tão regozijado, que esse é um sinal. Eu falei: Jesus, será que não vai ter ninguém hoje? Aí Jesus preparou uma alma aí que queria levar para o céu, né? Graças a Deus por isso. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Vamos encerrar. Cristo é paz, lá na cruz nos deu vitória contra Satanás. Cristo é nossa redenção, poderosa graça que nos trouxe a salvação.